Você deve saber o que quer para então se tornar isso. A frase que dá início a mais um episódio do Empreendedoras em Foco, a segunda temporada, traz algo que eu pessoalmente admiro muito nas pessoas. A de respeitar a essência, valorizar a ancestralidade e como isso pode ser um caminho para a gente conquistar. A autora Judy Chicago é uma arte educadora e escritora americana conhecida por suas grandes instalações de arte colaborativas sobre imagens de nascimento e criação que examinam o papel das mulheres na história e na cultura. E quem concorda comigo e segue esse conselho que ela recebeu de outra pessoa lá atrás é Gisele Chiela, proprietária da Odonto Top de Itapejara e que vai contar pra gente como é gerenciar uma franquia, que é um caminho que muitas mulheres escolhem ou pelo menos sondam na hora de empreender. Com o oferecimento do Sicredi, onde para cada momento do seu negócio você encontra a solução ideal, cartão empresarial, boletos, máquina de cartões e, claro, um atendimento especializado para você, a gente te convida a se inspirar com a nossa convidada especial. Gisele, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras em Foco. Muito obrigada. O teu pai te deu um conselho lá atrás, falando para você sempre carregar a tua essência, ser você mesma, trabalhar com honestidade, mas ter determinação, né, dentro das coisas que tu quer. Tu concorda que esse é um caminho que pode te levar longe de uma forma ética, respeitosa? Com toda certeza, Julie. Isso hoje eu coloco em prática assim, em tudo que eu faço, né? De sempre manter a minha essência. E se hoje eu estou aonde eu estou, é com certeza devido a eu manter essa minha essência e trazer essa bagagem, esses conselhos que ele me trouxe, né? Indiferente de onde eu vou chegar, eu sempre quero manter a minha base, manter a minha essência como o primordial. E é o que eu prezo hoje na minha empresa também. É passar aos meus colaboradores essa essência e passar, consequentemente, aos meus pacientes essa mesma experiência. Dentro da tua carreira, da tua vida até agora, teve algum momento assim que tu usou esse conselho de uma forma mais presente, assim? Com toda certeza. Hoje eu trabalho muito com a empatia, com me colocar no lugar do meu paciente, né? Então, em cada avaliação que eu faço, eu sempre coloco isso em prática, em manter a minha essência e sempre, né, criar aquela conexão com o meu paciente, utilizando lá a minha base de onde eu vim, trazendo assim a minha essência em cada avaliação. Tanto que hoje todos os meus pacientes, quando ouvem a minha voz, eles já sabem, opa, essa é a Gisele, né? Porque eu tenho essa voz firme, essa minha maneira de conversar, remetendo lá de onde eu vim, de onde é as minhas origens. Quando a gente fala em ser honesto, ser ético, né, muitas vezes esbarra em algumas questões porque os colegas nem sempre seguem a mesma linha. Acho que na área da odontologia a gente vê alguns casos, assim, eles ficam mais marcantes porque envolve muita questão, às vezes até de colocar em risco a vida da pessoa, né? Mas a gente fala de imagem, do bem-estar, por exemplo, para poder se alimentar direito, né, que é uma coisa básica da vida, assim. Como é que tu enxerga, assim, os colegas que nem sempre trabalham com ética e se tu já perdeu, assim, ou sentiu que poderia perder alguma coisa seguindo essa tua honestidade, assim? Com certeza, a gente percebe muito isso, né? Eu sempre, uma coisa que eu converso muito com as minhas colaboradoras também, é a questão da ética profissional, né? Hoje a gente vê muito o famoso puxar o tapete do colega, né? Então, por muitas vezes, Julie, eu prefiro deixar de vender o procedimento, né? Por me colocar no lugar do meu cliente. Por me colocar, não, isso aqui vai contra os meus princípios, então eu jamais vou querer vender ao meu paciente, vender ao meu cliente alguma coisa que seja contra ou fazendo algum mal para ele, entende? Eu sempre quero ver o bem-estar do meu paciente, eu sempre quero ver o que me gratifica. Com certeza hoje a gente é movido pela parte financeira, tudo é movido em torno disso, mas assim, o principal é ver o bem do meu paciente. Então assim, por muitas vezes, Julie, eu deixei de vender, sim,
por me colocar no lugar do paciente. Então, às vezes, hoje a gente tem, né, diversos planos de tratamento que podem levar ao mesmo resultado, né? Então, mas a gente sempre se coloca no lugar. O que cabe no bolso do meu cliente? Isso vai ser o melhor para ele? Então, por muitas vezes, eu prefiro não realizar o procedimento se aquilo não condiz com o que eu prezo. Né? Eu sempre falo, quando a gente faz o juramento lá no momento que a gente se forma, né, eu acho que eu levo isso para minha vida, né? Então muitas vezes eu falo para minha gestora também, eu tenho um CRO a zelar. Então a gente deixa um pouquinho de lado essa parte também do financeiro, pensando em rentabilidade, para se colocar no lugar do cliente, né? Então na odontologia, a questão da ética hoje, tem uma classe que eu admiro muito, que é os médicos, né? Porque os médicos, a gente nunca não, mas acontece muito menos do que na nossa área, que é a odontologia. Eles defendem um ao outro, né? Então, e na odontologia não é diferente, né? Na odontologia a gente pode chegar ao mesmo destino com caminhos diferentes, né? E os médicos, eles se defendem nessa questão. E no nosso ramo, ele já é um pouquinho diferente, né? Então, assim, julgamentos e tudo mais, mas a gente sempre preza por tentar manter o que a gente prega dentro da unidade. Você fala, né, da odontologia, do juramento. Teve um período durante a graduação ali que tu ficou em dúvida em relação à escolha que tu tinha feito, né? Mas para ti virou uma questão de honra e de seguir nos estudos, porque os teus pais estimularam muito que você estudasse, né? O que tu aprendeu nesse período, assim? Como é que foi esse processo também de insistir em algo ali que você estava em dúvida? Então, assim, eu sempre amei a área da saúde, né? Então, uma coisa eu sempre tive certeza, que eu queria cuidar de pessoas, né? Então, eu sempre gostei da área da saúde. Quando eu comecei a faculdade de odontologia, lá em Chapecó, onde eu estudava, demorou um tempo para eu me encontrar, sabe? Nos primeiros semestres aí da faculdade, a gente tem aquela parte mais teórica e tudo mais, e a gente não consegue se encontrar. Mas a partir do momento que eu passei a ter contato direto com o meu paciente, eu mudei totalmente a minha maneira de pensar. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa senão o que eu já trabalho. Eu faço com amor o que eu faço. Os teus pais são agricultores, né? Em algum momento tu pensou em seguir a carreira deles, ficar no campo? Com certeza, Julie. Eu pensei tanto que hoje a agricultura, ela é o meu segundo meio ali de lucratividade, né? O meu segundo negócio, vamos dizer assim. Hoje eu tenho a odontologia como minha principal fonte de renda, mas ainda eu tenho a minha base, né, lá em Santa Catarina, nessa parte da agricultura também, que foi algo que eu nunca consegui me desligar e acredito que nunca vou conseguir, né? E tenho assim muito amor também pela agricultura, então eles seguem lá e eu ainda sigo com uma segunda fonte de renda também nessa parte da agricultura. Tu faz parte ali, ajuda eles a administrar? Sim, hoje os meus pais, eles são donos da GW Transportes, né, então inclusive o nome é em homenagem a Gisele e o meu irmão William, né, então eles trabalham com transporte de adubo orgânico também, então eles têm plantio, colheita, tudo isso lá na agricultura e eu sou sócia deles também nesse empreendimento. E o teu irmão também trabalha com eles? Isso, o meu irmão, na verdade, é quem, vamos dizer assim, toca o negócio lá. Ele optou por ficar na casa dos meus pais, então ele toca o negócio lá na comunidade onde a gente morava. Gisele, você traz pra gente, eu acho, algo que nós não tivemos ainda aqui no Empreendedoras, que é a questão da franquia, né? Muitas vezes é o primeiro passo ali para empreender, porque já vem toda uma estrutura, né? Um investimento destinado para cada área, né? Assim, que vem de um modelo que já deu muito certo e que, logicamente, tem algumas adaptações da região, né? Mas eu acho que seria interessante tu trazer para nós como é que foi, qual é a diferença realmente, assim, de ter uma franquia, sabe? Tanto dos pontos positivos, quanto de algo assim que seria uma desvantagem, digamos, né? Com certeza. Então, assim, eu trabalhei já em uma franquia lá em São Lourenço do Oeste, né? Então, eu trabalhei já na Odontotop, eu já trabalhei
com franquias, né? Óbvio que nunca gerenciando uma, mas a partir do momento que eu entrei, eu gostei muito do modelo de negócio da Odontotop. Então, eles prezavam muito pelo quê? Por essência, que é o que eu sempre prezo também. Então, quando eu decidi abrir uma franquia, a primeira coisa, a gente sentou para conversar lá na Cidade de Maravilha, onde é a sede principal da Odontotop, onde é a franqueadora hoje, né? Então, era menor na época quando eu abri, hoje ela já está bem maior, né? E assim, o que me fez abrir foi a questão de ver quem eram as pessoas donas da franquia, ver a essência deles, ver a maneira como eles trabalhavam. Então a franquia sim, ela vem com uma receita de bolo, vamos dizer assim. Eles fazem um estudo geográfico, né? Tanto que eles me repassaram essa cidade, eu vim conhecer e a partir do momento que eu vim aqui a primeira vez, eu já tive certeza que era Tapejara a cidade que eu queria. Né? Eu não pensava em outra cidade. Era uma cidade assim, o povo daqui era muito acolhedor. Então eu gostei muito e eu optei por abrir aqui por esse motivo. E a franquia ela dá essa receita de bolo principal. Então de como você iniciar o negócio. Né? A franquia hoje ela nos dá um suporte diariamente. A gente tem a presença da nossa consultora, por exemplo, na semana passada ela esteve presente nos repassando dicas, avaliando a questão de que a gente segue todo um padrão, né? Então isso é uma coisa que assim, eu gosto muito. Então você segue essa receita de bolo, né, e só aprimora porque assim, cidades diferentes, né, Passo Fundo tem, Sananduva tem e são cidades diferentes. Se você conversar com as administradoras de lá também, eu acredito que elas também vão ter uma maneira diferente de pensar. É uma cidade como Tapejara, muito diferente o povo do que Passo Fundo, por exemplo. Mas assim, a questão de franquia, eu amo a maneira como eles trabalham e com certeza, assim, eu não me vejo hoje com outro modelo de negócio senão franquia. Tá? Eu fui muito feliz e muito realizada na escolha do meu negócio. Mesmo tendo esse modelo pronto, né, e toda essa estrutura, né, que eu acho que é super positiva, assim, de você entender. Ele, por exemplo, a Odontotop investe muito em mídia, né, então tá muito presente, assim, faz os plantões em horários para atender o trabalhador que não poderia em horário comercial, né, então acaba dando uma assistência, assim, maior e que é importantíssima, né, nessa questão. Mas você consegue colocar a tua identidade, assim? Como é que funciona essa parte, assim? Com toda certeza. Eu consigo, assim, me identificar e, principalmente, como eu te disse, eles dão essa parte da receita de bolo, mas você pode aprimorar. Então hoje a gente faz treinamentos diários com os nossos colaboradores para manter essa experiência com o cliente. Então sim, eu consigo repassar para elas a maneira como eu quero que esse atendimento funcione. Tá? Então, assim, hoje é super tranquilo nessa questão de você conseguir colocar em prática o que a gente preza, né? Então, assim, todo colaborador, antes de iniciar, ele passa por um treinamento, né? Para que ele consiga entender qual é o sentido do que a gente quer passar para o cliente desde a recepção até o momento que o paciente vai para o raio-x, realiza o raio-x e depois passa para a avaliação até a experiência final do procedimento. Então, são experiências que a gente tenta passar para o nosso cliente, para o nosso paciente. Hoje aqui em Tapejara, na região, a gente tem uma reclamação bem grande assim em relação à dificuldade de conseguir mão de obra, né? Muitas pessoas vêm de fora para trabalhar aqui. Como é que é na tua área essa questão? Consegue funcionário? A questão da parte das dentistas, sim, com certeza. Vamos dizer assim, desde que a gente começou, nós começamos com uma equipe menor e essa equipe foi melhorando. A gente teve praticamente troca zero de funcionários nessa parte do ramo da odontologia, tá? Então hoje as meninas que trabalham lá, as dentistas que trabalham lá, todas seguem comigo desde o início, a gente só foi aprimorando
aprimorando a nossa equipe e crescendo, né, conforme o negócio foi crescendo. Mas hoje a franquia, ela trabalha com um banco de talentos, Júlia. O que é o banco de talentos? Todo mundo que se forma passa o seu currículo, né, que quer trabalhar na Odontotop, passa para esse banco de talentos. Hoje, na unidade, a gente tem dentistas que são lá de Santa Catarina também, lá de São Carlos, que é uma cidade próximo da onde eu moro. Então, tem dentistas de lá que vêm trabalhar aqui. Então, nessa parte da odontologia, a gente consegue sim fácil e não vou dizer que consegue tão fácil, mas consegue pessoas ainda com uma boa qualidade, com um bom trabalho e principalmente no momento da avaliação, no momento que eu converso com eles, da entrevista, eu tento passar a questão da essência, né? Porque, como eu disse, por mais que o paciente passa comigo antes para mim fazer essa primeira avaliação, eu dependo que elas entreguem o trabalho da melhor forma possível. E isso eu confio 100%, né, que elas conseguem entregar. Acho que é uma das vantagens também de ser uma rede maior, conhecida, né? Então as pessoas têm o desejo de trabalhar também, né? Facilita esse contato, assim. Com né? certeza. Uma curiosidade que eu sempre converso com elas também é que na minha turma da faculdade, a gente foi a primeira turma da Universidade da UCF lá de Santa Catarina que se formou, né? Então, hoje eu vou dizer que no mínimo 80% dos meus colegas de faculdade trabalham na Odontotop. Então, os que não trabalham, que têm a própria franquia, a maioria presta serviço para a Odontotop. Então, assim, é uma coisa que isso me gratifica bastante de saber que eu escolhi, vamos dizer assim, uma coisa que os meus colegas também conseguiram se identificar. E você foi, né, Gisele, você começou ali trabalhando, um ano depois já montou tua franquia, né? Como é que foi esse processo, assim? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar em São Lourenço já, né, para conhecer como funcionava a franquia, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, de imediato eu já procurei a franqueadora para decidir que eu queria abrir o meu próprio negócio. Então, como a gente já trabalhava na agricultura, a gente já tinha uma fonte de renda, né, que ajudou a investir, a iniciar. Através de muito trabalho lá na unidade de São Lourenço, que eu sou muito grata, né, eu consegui abrir a minha própria franquia. Então foi através disso, através da lucratividade da agricultura, por isso que também hoje eu mantenho isso na minha essência, né, porque eu consegui, graças a isso, há muito trabalho duro, né, baixar a cabeça e trabalhar. E não foi diferente quando eu decidi abrir a minha aqui. Você falou antes em empatia, né, com os pacientes e tal, mas isso é importante também com os funcionários, né? Hoje eu queria entender duas coisas do teu trabalho, assim, tu consegue se organizar sendo gestora de uma clínica que é enorme, né, tem diferentes tipos de procedimentos que vocês realizam, exames e tudo mais. Queria saber como tu se organiza na gestão e se você ainda faz o atendimento final ali do cliente, né? E também essa questão de trazer a maternidade, né, na tua vida, que chegou a Quinta Pejar, tu construiu uma família aqui, né, então abraçou mesmo a cidade, assim. Se mudou algo, assim, em relação à tua visão e à tua relação com as pessoas que tu convive no dia a dia, assim, de também ser mais empática, entender algo assim, se a funcionária é mãe, de saber que em algum momento ela vai ter algum problema com o filho, de, né, ter essa flexibilidade, assim. Com toda certeza, Júlia, assim, hoje a Odontotop, ela é 100% mulheres, né, e a gente sabe que hoje, umas mais novas, outras com já uma idade mais avançada, todo mundo tem esse sonho de ser mãe. E sim, a gente tem funcionárias, colaboradoras que já são mães também. E uma coisa que eu sempre falo é assim, a pessoa que vira mãe e não muda o pensamento, não muda a forma de pensar, de ver as outras mães, ela já morreu por dentro, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Porque assim, a gente se coloca porque uma noite mal dormida, no outro dia a gente precisa, nem por isso a experiência do meu cliente do outro dia precisa ser diferente do que aquele que eu estava num dia bom, por exemplo. Então hoje eu conto com uma rede de apoio, né, com a creche do Nicolas, então ele vai durante o dia na creche e pelo fato de ser franquia, né, um dos motivos também pelo
para eu ter escolhido a franquia foi isso. Foi que eu não preciso estar presente para aquilo estar andando. Para a minha unidade estar andando, para aquilo estar funcionando. Então, um dos motivos para eu ter escolhido a franquia foi isso, tá? Eu posso estar presente, ter tempo de qualidade com o meu filho em casa, ter os meus horários com mais flexibilidade e a unidade continua funcionando. Então, hoje, sim, eu olho para a minha funcionária que é mãe com um olhar diferente. Então a gente trabalha também, as nossas colaboradoras elas têm folgas, então para também ter esse tempo de qualidade com a sua família, porque tudo é um conjunto. A gente sempre brinca que não pode misturar a vida profissional com o pessoal, mas querendo ou não, se você não está tendo um bom dia em casa, você não rende 100% no teu trabalho. Então isso é extremamente necessário. A gente olha para a mãe com um olhar diferente, Então a mãe, ela é empreendedora, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser a mãe que cuida da criança lá na escola, que precisa ir na reunião da escola, que tem os seus compromissos. Então sim, a gente precisa ter um olhar diferente para essas mulheres, e eu com certeza tenho um olhar totalmente diferente para as minhas colaboradoras que são mães. Eu acho que essa dica, de separar a vida pessoal do trabalho, ela, lógico, é válida, assim, eu entendo a intenção, mas é quase impossível, Com certeza. E se você tem dentro da tua personalidade essa questão de pensar no outro, então fica ainda mais difícil, Com toda certeza. Você traz algo muito importante que eu acho que serve como dica, Gisele. Claro que você fala que é o modelo da franquia, que você consegue manter a empresa funcionando mesmo não estando presente, assim. Vocês trabalham com indicadores, tem algumas metas, números assim que vocês acompanham? Como é que você faz para saber se está tudo ok? Essa parte acho que é bacana tu trazer o teu exemplo, assim. Isso. Sim, a gente trabalha com metas, Então, todos, desde as secretárias até as auxiliares, elas possuem metas, tá? Então, assim, a gente tem um sistema onde todo paciente passa através de lá. Hoje, na verdade, a gente tem, além do sistema, todo o sistema onde o nosso paciente é cadastrado. Então, desde lá da recepção, elas precisam plantar a sementinha dela. Quando passa para as auxiliares, a sementinha, para o dentista, o gestor, todo mundo tem a sua colaboração. Então, assim, eu acompanho elas através da experiência quando o cliente chega até mim. Então, hoje o que eu sempre converso é que o paciente, ele se encanta desde o primeiro olhar, desde as primeiras trocas de palavra que ele tem lá na frente. Então, através desses treinamentos que a gente passa, é essa experiência que eu passo para o meu cliente, e eu tento sempre, quando o paciente chega para mim, eu sempre dou essa abertura para ele contar como foi a experiência dele. Tá? Então é assim, elas trabalham com metas, com metas, algumas metas pessoais, e a franquia também, como dona, a gente tem indicadores do que elas precisam seguir, do quanto elas precisam atingir no final. Vocês trabalham também com essa avaliação dos clientes, assim? Sim, Julie, todo paciente, antes de passar para avaliação, seja um procedimento simples ou um procedimento complexo, ele passa por uma avaliação. Não, mas eu falo assim, de o cliente avaliar o atendimento, o serviço. Com toda certeza. Júlia, a gente tem hoje, ao final do atendimento, ele recebe um indicador que a gente chama de NPS. O NPS ele é extremamente importante para nós, que são 10 segundinhos ali do tempo do paciente, do cliente, que ele vai falar sobre a experiência que ele teve na Odontotop. São algumas perguntas que ele vai responder. Então esse feedback ele é extremamente importante para que a gente tenha, vamos dizer assim, siga uma ótima linha de raciocínio. Então aonde que a gente está errando? É na recepção? É nas auxiliares? É nas dentistas? E hoje, graças a Deus, o nosso índice de NPS, ele se mantém em 100%. 100%? 100%. Hoje o nosso NPS ele é 100% e a gente manda para 100% dos clientes. O paciente veio e ele não fechou o procedimento, por exemplo, Ele, mesmo assim, ele vai receber o NPS. Então, são todas as experiências que são avaliadas.
E todo mundo sabe que isso é importante, né? Mas, às vezes, no dia a dia, não criar um mecanismo para fazer essa avaliação, ou mesmo até, como você falou, né? No final do teu atendimento, fazer ali uma pesquisa rápida. Eu acho que esse é uma vantagem também da franquia, porque essa parte da gestão, de tudo que a gente sabe que precisa colocar em prática, que no dia a dia às vezes não consegue, entre aspas, uma exigência, né, para avaliar o bom funcionamento, né? Então, acho que é uma dica válida, né, Gisele? Eu acho que se eu te perguntar se isso é algo essencial para o teu negócio hoje, acho que tu diria, né? Com toda certeza. Eu acho que hoje o NPS é, vamos dizer assim, uma das principais coisas que a gente se baseia no momento de decidir como é a forma que a gente conduz as nossas avaliações, os nossos pacientes. Hoje, dentro da tua gestão, assim, o que tu considera uma área que ainda é uma dificuldade para ti, assim? A gente tem que gerenciar as pessoas, as vendas, o marketing. Para ti, assim, o que é um ponto fraco, assim, que tu... Eu acredito que hoje, assim, Júlia, o que pesa para a maioria das empresas, principalmente na cidade de Itapejara hoje, conversando com outras empreendedoras também, é a questão da gestão de pessoas. Hoje a gente sabe que Itapejara tem uma grande oferta de trabalho. Então, eu acredito que hoje gestar pessoas continua sendo a parte mais difícil do negócio, né? A matemática, a gente sabe que 1 mais 1 são 2. Agora, gestar pessoas são personalidades diferentes, são perfis diferentes. Então, a parte de gestar pessoas ainda continua sendo, acredito que a maioria dos negócios aqui de Itapejara é isso que pesa, gestar pessoas. Com certeza é um ponto que, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque cursos, ainda é a parte mais difícil. Eu ia perguntar onde é que tu buscava as informações, assim... Sim, hoje, Júlia, a gente tem uma psicóloga disponível através da franqueadora também. Então, a gente busca através de treinamentos, né? Então, todos os nossos setores, seja assistente lá do dentista, né? O auxiliar, as secretárias, a gestora, a gente tem treinamentos, digamos que mensais, na franqueadora lá em Maravilha. Então a gente se dirige para lá através de cursos, a gente passa 2, 3, 4 dias às vezes fazendo treinamentos sobre essa experiência, né? Então gestar pessoas é hoje, vamos dizer assim, uma dor da maioria dos negócios, mas a gente busca através desses treinamentos e através do auxílio da franqueadora em dirigir da melhor forma possível. A gente vai se cercando de informações, outros modelos, com né? Com certeza, com certeza. E quando a gente vai até a franqueadora, então a gente consegue conversar com o mesmo modelo de negócio, mas com cidades diferentes, né? Então, essas experiências, né, acredito que são extremamente importantes. E, às vezes, nós que somos os administradores, não estamos presentes. Elas vão sozinhas, então elas conseguem conversar, vamos dizer assim, muito mais íntimo com as outras unidades. Então elas conseguem tirar a experiência que às vezes servem de ensinamento para nós também. E às vezes só de saber que não acontece só contigo, que tu não tá sozinha, também já dá um certo Com certeza, alívio, né? Com certeza. Então assim, eu acredito que uma dica, por mais pequena que você consegue trazer de um treinamento assim, já é um aperfeiçoamento, já é assim, ó, já valeu a pena todo o esforço de ter se dirigido até o local. Gisele, a gente traz sempre a questão da financeira, que é uma pergunta que é essencial, você já falou, né, no negócio, né, dentre tantas outras coisas, né, mas a empresa existe para gerar essa renda, né, e a gente está nessa edição com a parceria do Sicredi, que presta um atendimento assim, muito mais próximo de pessoas que têm empresas, né, com a conta pessoa jurídica, com cartão, maquininha de cartão de crédito, uma assessoria assim, para fazer investimentos e tudo mais. E a gente traz isso também porque a minha visão é que quando uma mulher se posiciona como querendo ganhar dinheiro, querendo crescer na carreira, ela nem sempre é bem vista, assim, né? Existe até um certo preconceito. Como é que é a tua relação com o dinheiro, assim? Como é que, tanto na parte de administrar a tua empresa,
quanto de se posicionar num lugar assim de querer ganhar dinheiro, se é um incômodo para ti ou não. Júlia, hoje assim, ó, uma coisa que eu vejo que a Odontotop quebrou paradigmas nessa questão da mulher, né, da mulher gerenciar o próprio negócio. Hoje, as franquias da Odontotop, a maioria delas são gerenciadas por mulheres. Então, e a maioria das pessoas que trabalham são mulheres. Na nossa, 100% da unidade é mulher. Então, eu acredito que esse tabu foi quebrado, né? Não digo que 100%, ainda existe esse tabu da mulher empreendedora, né? Mas assim, hoje eu percebo que a questão de ter uma base familiar, de ter crescido envolvida no negócio, me fez quebrar desde muito cedo esse tabu de mulher que gerencia o próprio negócio, de mulher que empreende, de mulher que gerencia o próprio negócio, né? Conversando sobre o Sicredi também, Júlia, hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham, né, que eu tenho contato direto, que eu acabei criando vínculos de amizade aqui em Tapejara, e é uma coisa que eu vejo que eu me comparo muito com eles nessa questão da essência. Eles têm um contato direto, né, com o cliente, e é muitas mulheres que trabalham também. Hoje, a minha gerente de conta é mulher. Então a gente já vai vendo essa quebrança de tabu, né? As mulheres que trabalham lá com nós, as dentistas principalmente, todas são donas do próprio negócio, né? Então todas têm a sua empresa, as que não têm ali dentro somente, né, já tem um segundo negócio. Então isso é uma coisa que eu percebo que foi modificando com o tempo. Hoje, assim, ó, uma coisa que às vezes eu paro para pensar é que lá na época da minha mãe, ela já não tinha isso, né? Eram os homens quem gerenciavam. E hoje eu percebo que o líder da minha família lá em casa é o meu pai. E hoje, na minha família, eu e o meu marido, a gente anda lado a lado diante disso, né? É uma coisa que, assim, uma vez a mulher tinha que sempre pedir a opinião pro marido. Não que hoje a gente não faça isso, com certeza, né? Mas, assim, ela possui muito mais voz e vez. Então é uma coisa que eu percebi que melhorou muito com o passar do tempo, e com o meu negócio eu percebo isso também, né? As mulheres estão vindo cada vez com mais força e a tendência é a gente vai dominar o mundo, eu acredito, Júlia, eu acredito firmemente que a gente vai, né? Então assim, por quê? Porque a gente tem muita inteligência emocional para isso, né? Então é o que a gente conversou antes, do que a gente precisa, não teve uma noite boa devido a tem filhos e tudo mais, e a gente consegue trazer isso para o nosso ambiente de trabalho e não deixa transparecer, né? Então é uma coisa que eu percebo que a gente está melhorando e a tendência está cada vez mais ali nessa questão da mulher no empreendimento, né? Concordo com você, acho que a gente só não dominou ainda porque tá lutando para conquistar os espaços. Com certeza, né? Mas a tendência aí está cada vez mais, né? E é importante isso, né? Tu fala da tua mãe, possivelmente ela trabalhou lado a lado com teu pai, às vezes até mais, né? Acumulando funções, mas era sempre o homem ali que era a figura, né? A imagem da empresa. E a gente comentou em algum dos episódios que na década de 90, logo que a rádio surgiu, surgiu também essa vontade de ter um programa focado nas mulheres que tinham negócios, que eram empreendedoras. E na época o programa não conseguiu ser executado porque as mulheres não se sentiram à vontade para estar aqui falando dos seus negócios, porque não existia essa autoestima, eu acho, até assim, né, e entender, assim, a participação ativa, né, que elas realmente estavam ali à frente, só que era algo, assim, que a gente não se permitia mesmo, né. Hoje já é muito estranho pensar que numa cidade como Tapejara, que existem milhões de empreendimentos, milhões não, né? Centenas de empreendimentos, milhares de mulheres ali à frente do negócio, que algo assim poderia
não ter acontecido, né? Com toda certeza. Hoje eu acredito que a gente está cada vez mais buscando o nosso espaço, né, dentro das empresas, e assim, mostrando o quanto a gente é capaz disso, né? Então, eu acredito que hoje, cada vez mais, o programa que vocês estão dando voz a essas mulheres, o quanto a gente está empoderado, né? O quanto a gente está, vamos dizer assim, buscando cada vez mais o nosso espaço dentro das empresas. Então, eu acredito que o quadro é de extrema importância para mostrar, né, para o público hoje quem está à frente dos negócios, né? Então, assim, cada vez mais isso me orgulha de ter seguido, de a gente ter, assim, vamos dizer, dado a cara a tapa para estar onde a gente está hoje, né? Então, eu vejo no meu círculo de convivência, assim, o quanto as mulheres estão fortes, né? Abrindo o próprio negócio, corajosas, e isso me deixa muito feliz e espero que cada vez isso melhore mais. Espero que nas próximas conversas eu consiga ver aqui amigas do círculo familiar, do círculo de amizade, aliás, que estejam aqui presentes para que a gente consiga mostrar para o que a gente veio, né? Então, que esse tabu esteja encerrado. Eu acho que é importante a gente falar, né, Gisele, que nós estamos aqui falando super seguras e, né, falando da nossa experiência e de uma forma super positiva, mas é lógico que em alguns momentos existe um questionamento, será que eu tô, né, por que eu tô fazendo isso? É porque existem as dificuldades, assim, que são naturais, né? Quando a gente está mudando uma realidade, as pessoas que estão, entre aspas, perdendo espaço, elas não vão gostar, né? Então existe uma reação em relação a isso, né? Mas é importante entender que é um processo e que nem sempre a gente vai estar pronta para a luta, mas assim, descansa, respira fundo, conversa com uma amiga, com uma colega, né? E aí segue o... Uma coisa que eu acho, assim, extremamente importante é as pessoas que você tem do seu lado, né? Hoje tem estudos que falam que você é as 3 pessoas que você tem mais próxima de si. Então, quem eu quero ter próxima a mim? Quais são as pessoas que eu me inspiro, né? Então, se você está do lado de 3 mulheres de sucesso, você será a 4ª. Né? Então, isso é uma coisa que eu levo para mim. Eu tenho no meu círculo de convivência pessoas que eu admiro e que eu quero, que eu busco, vamos dizer assim, que me trazem coisas que me fazem crescer. Né? Então, assim, isso é uma coisa que, sim, eu percebo muito no meu dia a dia, que você está numa roda de conversa, por mais que a gente tenta deixar a parte de empreendimento de lado, querendo ou não, a gente alguma coisa a gente remete e consegue levar para o nosso ambiente de trabalho, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, as mulheres hoje estão criando uma inteligência emocional de um nível que a gente não faz ideia de como a gente tem inteligência emocional, né? Então, como eu já citei algumas vezes, na questão de aprender a ser mãe, aprende a ser empreendedora, a dona de casa, e principalmente lá no ambiente de trabalho, que hoje a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que na nossa própria casa, né? Então a gente precisa demonstrar isso. Você fala, né, trouxe referências aqui falando das pessoas que nos cercam, da importância de a gente se cercar de pessoas que dão esse apoio, esse acolhimento e tudo mais, e que nos inspiram, né? Você trouxe 3 exemplos aqui, né? Três mulheres que você citou que são referência para ti, que é a Bruna da Megihel, que já esteve aqui, a doutora Maiklin de Bona, que também já esteve aqui, e a Day Angelheiro, que talvez possa estar aqui no futuro, quem sabe, né? Com certeza. A Day é dona do Espaço Angelier, né? Então, eu tive contato com ela desde quando eu cheguei aqui em Tapejara, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, por isso que ela é uma pessoa que eu admiro, como mãe e como empreendedora. Ela é uma pessoa que, assim, desde o início, com palavras, então com dicas, ela sempre foi
o sucesso do empreendimento dela, eu acredito que muito tem da essência dela e da irmã dela também, que são sócias ali do negócio. Elas são pessoas que eu admiro muito, tá? Então, assim, não somente como empreendedoras, mas como pessoa, hoje elas são pessoas que eu admiro, né? A Maiklin, então, foi a minha médica, também foi uma das pessoas que eu tive contato desde o início que eu cheguei aqui em Tapejara, que eu consegui ter confiança. Acho incrível o trabalho que ela faz, hoje ainda mais, né, além da especialização dela, do que ela já faz, hoje quem acompanha ela nas redes sociais vê o quanto ela está remetendo em trazer esse poder para as mulheres, trazer o bem-estar para as mulheres, e isso que faz eu admirar tanto ela como profissional e principalmente como pessoa, né? E todas no final, mãe, né? Então é uma coisa que a gente sempre pesa. E a Bruna da Megirel, então hoje ela é a minha comadre, ela é a minha colega de trabalho, ela é minha colaboradora lá na clínica, e principalmente ali eles têm uma empresa com muitos anos, né, e que eu super me identifico com a marca, né, super me identifico com o negócio. Então elas são, assim, a empresa delas é vamos dizer assim, algo muito a ser seguido, né. Então a Bruna, juntamente com a mãe dela, são pessoas que eu admiro, e sempre que eu preciso de uma dica, sempre que eu preciso de um conselho, sempre que a gente precisa de alguma coisa para melhorar, com certeza eu posso conversar com ela, que ela vai saber como me ajudar, através de um conselho, através de uma conversa. É alguém que eu me inspiro e que está no meu dia a dia. Agora, principalmente na versão que eu falei que eu acho que eu vou conseguir gostar ainda um pouquinho mais, que é na versão mãe, né? Então, assim, mais uma forma que a gente tem de se sintonizar, vamos falar assim, de estar ligados. E se alguém viesse aqui e dissesse que você é uma inspiração, como é que tu lida com isso, assim? Tu aceita bem? Hoje, Júlia, eu acredito que todo mundo, né, ficaria um pouquinho envergonhado quando alguém fala que é uma inspiração, né? Mas com certeza eu acho que é algo que, assim, ficaria muito grata e feliz de que o conselho que a gente conversou lá no início eu posso seguir, que ele tá dando certo, né? Então, ficaria, assim, muito feliz se alguém falasse que eu sou inspiração. Eu busco sempre as minhas funcionárias ser o exemplo, ser a inspiração delas, porque se eu não for, né, então, assim, é o reflexo do líder, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, que os meus funcionários, os meus colaboradores vão ser o meu reflexo. Então, eu busco sempre inspirar eles de alguma forma, né? Que bom que cada uma pudesse pegar um pouquinho da Gisele. Isso me deixa feliz, e tomara, né, que seja dessa forma que elas me veem também. Eu imagino que sim. Já que a gente está falando em ser inspiração, eu acho que pensar no futuro, de certa forma, é buscar inspirações agora no presente para projetar algo assim, né, que vai acontecer. O que tu planeja assim para o teu negócio, para os próximos anos? Como é que é essa parte de planejamento mesmo e de pensar nos próximos passos? Júlia, hoje a gente tem, né, sempre todo mundo trabalha com metas, né, seja pessoais, profissionais, todo mundo é movido por metas, né, então eu acredito que isso é extremamente importante. Hoje, a unidade da Odontotop, a gente busca ao máximo ampliar os nossos consultórios. Hoje a gente tem 7 consultórios e a gente busca, sempre temos profissionais que vêm prestar serviço alguns dias da semana e outros que estão diretos com nós ali todo dia na empresa. O que a gente busca crescer é o quê? Ampliar essa quantidade de consultórios cada vez mais, né? Hoje a gente tem todas as especialidades, então a gente busca estar sempre diante de todas as atualizações. A gente sabe que toda semana tem alguma coisa diferente, alguma técnica diferente, algum aparelho diferente. Então é isso que eu vejo a minha unidade. E com certeza, pensando para fora também, a gente pensa em ter sociedade em mais unidades também, né? Então isso é uma coisa que eu busco como meta pessoal e profissional também, de ter mais unidades, ter mais franquias. Hoje eu vejo que para a minha empresa e para mim é isso que eu busco.
Hoje, o que você diria que é o diferencial da Odontotop? Para quem ainda não conhece, assim, que tipo de atendimento... Bom, já falou que são todas as especialidades, assim, mas o que tem de diferente na clínica de vocês e que vocês estão levando aí para muitas regiões esse atendimento? Na verdade, é assim, ó, hoje o que a gente busca primeiramente é a experiência do cliente, né? Então, o que tem de diferente é a experiência do cliente. Então, hoje a gente sabe que possui diversos consultórios, diversas franquias, diversas clínicas. O que a gente busca de diferencial? O que você vai encontrar na Odontotop diferente da concorrência, por exemplo, é a tua experiência como cliente, principalmente, além de um trabalho de qualidade, né? Então, a experiência do cliente é o mais importante para nós hoje, né? Então, com certeza a gente busca sempre realizar exames e tudo mais, pensando nessa parte mais técnica, né? Mas a experiência do cliente para nós é o mais importante. Hoje você encanta o teu cliente. Para nós, o diferencial é isso, encantar o nosso cliente. Muito bem, se alguém quiser mais informações, acho que seria legal você já deixar algum contato aqui para o pessoal conhecer. Eu acho que a grande maioria já conhece, mas, né, a gente está aqui também para falar desse diferencial que vocês... Com certeza. Então, assim, hoje a gente tem o nosso Instagram, né? Inclusive, para quem quiser conferir, lá tem várias dicas da questão ali profissional, né? Então, @odontotop Tapejara, o nosso Instagram, né? O nosso WhatsApp é 20 14 02 60. Então, lá a gente já começa essa experiência lá no início, através de um vídeo, através de apresentar a nossa unidade, o nosso atendimento, eu me apresento. Então, é desde aquela experiência do agendamento até o final, onde o paciente vai receber o NPS e fechar o tratamento e realizar o tratamento com nós. Então, é todo o cuidado pós também. Então, através do nosso Instagram e do nosso WhatsApp também, e pessoalmente, né, você já vai começar a ter uma experiência, um contato visual também com as nossas meninas. E o bom saber é que em qualquer unidade que a pessoa visite vai ser o mesmo com certeza, perfil, né? Com certeza. Então, é o mesmo padrão de atendimento. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque Sananduva é aqui pertinho, a gente tem vários ouvintes em Sananduva, vários ouvintes de Passo Fundo também, né? Então, assim, eu acredito que é muito importante, porque reflete diretamente no meu negócio aqui em Tapejara hoje, né? A experiência que o meu cliente tem em Sananduva, a experiência que o meu cliente tem em Passo Fundo. Erechim também, que é uma cidade aqui próxima. Bom, eu acho que esse foco no cliente é algo que no negócio vai sempre funcionar, afinal de contas o negócio existe também para fazer esse atendimento, né? E é um grande desafio. A gente trouxe nessa edição, trabalhando com o slogan que empreender é resistir, né? E realmente a gente precisa resistir muitas vezes, porque os desafios são muito grandes, né, Gisele? E aí a gente tem um quadro aqui, em que a gente vai te entregar essa almofadinha aqui. Que a gente tá chamando de almofada da verdade. Então, você vai, quando segurar ela, não vai poder mentir. Meu Deus! Pra gente saber, assim, você já trouxe algumas coisas, assim, do que mudou e que você aprecia e vê com bons olhos, o que mudou na sociedade. Mas eu gostaria de saber se você tivesse o poder de mudar qualquer coisa no mundo relacionado às mulheres. O que seria e por quê? Relacionado às mulheres, é que eu gostaria que todas tivessem esse mesmo pensamento de mudança. Hoje, se eu pudesse, como eu te falei lá no início, assim, ainda existem mulheres que não têm essa coragem que a gente tem. Então, eu gostaria que as mulheres, todas as mulheres que estivessem nos ouvindo hoje, tivessem essa coragem que a gente tem. Então, isso que eu gostaria de mudar nas mulheres hoje, para que todas fossem corajosas. Já mudamos muito, mas se você ainda sente, tenho medo de empreender porque eu sou mulher, tem medo da opinião das pessoas, vai firme, vai com força, que vai dar certo. Acredito que é isso que eu gostaria de mudar hoje no pensamento das mulheres. E se eu pudesse ter deixado um recadinho aqui, elas conseguissem isso também. Eu ia falar, acho que vai muito da gente também ajudar a construir um cenário para que outras mulheres tenham menos privilégios e condições, né, possam ter essa coragem, né, que às Com vezes certeza. É um cenário que a gente pode ajudar a mudar. Tenho certeza que você tá contribuindo muito com isso. Que bom, que bom. Eu acredito que toda a rede Odontotop está
mudando isso, né? Então, porque a gente sabe de alguma unidade que vai abrir, Erechim, por exemplo, que é a unidade que abriu, é mulher. Passo Fundo é mulher. Sananduva é mulher. Então, assim, que bom e que isso continue cada vez mais em outros ramos também. Então, para que todas tenham essa coragem de conseguir, de empreender, de perder esse medo. Gisele, eu queria muito, muito agradecer pela tua presença aqui, as tuas palavras, a conversa foi muito bacana. E eu queria encerrar fazendo uma última pergunta relacionada à tua origem mesmo, né? Já que isso é muito importante para ti, assim, e eu acho que muitas das mulheres aqui da região que estão assistindo vão se conectar contigo por conta disso, assim. O que tu traz na tua personalidade ou na tua forma de lidar com as coisas que, se você não tivesse nascido né, numa família que veio do interior, né, que trabalha com agricultura, o que você tem hoje e que não seria possível se não tivesse vivido isso? Então, o que eu já conversei, já comentei desde o início, que eu bato na tecla da questão de que, assim, a essência você não compra, você vem do berço com isso. Então, eu acredito que o que me faz, me move, acredito que seja a questão da empatia e da minha essência. Seria mais ou menos isso, e eu agradeço também a oportunidade, tá, de poder estar aqui com mulheres também de sucesso. Então isso me deixa extremamente feliz e é uma responsabilidade gigante das outras mulheres que estarão sentadas aqui. Acredito que a gente consiga somar muito em cada uma das nossas ouvintes e quem está nos assistindo aí. Tenho certeza disso. Esse sofazinho aqui, a gente só recebe gente do bem. Ai, que bom. Fico muito feliz por isso e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, e obrigada a você que acompanhou até o final mais essa conversa inspiradora. Tenho certeza que você gostou. E para não perder nada, assina o canal, ativa o sininho, porque você vai receber as notificações quando tiver episódio novo. Obrigada também ao nosso parceiro Sicredi, que cuida bem do nosso dinheiro e muito bem de você. Até o próximo episódio. Gisele, obrigada. Tchau, tchau.